Olá, tudo bem com você? Na leitura de hoje do livro de Samuel, capítulo 22, vemos que enquanto Davi fugia de Saul para não lhe fazer mal, Saul fugia de Deus e fazia o mal. Verso 1, de fugitivo e habitante de cavernas, Davi se mudaria para o palácio. As agruras e dificuldades da vida o estavam preparando para o trono. Não reclamemos quando Deus permite que nós também passemos por lutas, dificuldades, porque pode ser que Deus esteja usando isso exatamente para moldar nosso caráter, para aparar as arestas de nosso caráter e nos tornar pessoas mais úteis. Verso 2, Davi se tornou líder dos párias. Os seguidores de Jesus, em sua maioria, também eram os desprezados. Verso 3, Davi se preocupava com os pais e em fazer a vontade de Deus. Duas características de um servo do Senhor. Se preocupa com os seus pais, honra seus pais, cuida deles e deseja sempre fazer a vontade de Deus. Verso 5, Davi obedeceu ao profeta. Faça como ele, obedeça à palavra de Deus, obedeça às instruções que Deus nos dá por meio de sua revelação. Verso 17, os oficiais temiam mais a Deus do que ao rei. E isso mostra que eles estavam de acordo com um texto que seria escrito muito tempo depois, lá em Atos capítulo 5, verso 29, que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se, para ser fiéis aos nossos líderes humanos, tivemos que desobedecer à palavra de Deus, devemos, obviamente, ficar com a vontade de Deus, porque Ele é soberano. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 8. O bom líder não precisa reclamar de seus seguidores. Deve sim inspirar-lhes admiração, respeito e confiança. 17 ainda, ao ordenar a morte dos sacerdotes, Saul deixa claro que está cada vez mais longe de Deus. E infelizmente esse é um processo comum. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, quanto mais ela transgride a lei de Deus, mais endurecido fica o coração, mais endurecida fica a consciência e a pessoa começa a cometer coisas abomináveis e a pecar de modo cada vez mais aberto e afundar cada vez mais. A nossa salvação e a solução para esse problema consiste em ser sensíveis à voz de Deus. Quando compreendemos o que Deus quer para nós, colocar isso em prática, obedecer de pronto e assim essa voz que nos orienta, a voz do Espírito Santo, será sempre bastante audível para nós. Estaremos sensíveis a ela. Verso 19, Saul cometeu a barbaridade de assassinar uma cidade inteira. Viu só? Longe de Deus, o ser humano se torna cruel. E verso 22, Davi assumia culpas que nem eram exatamente dele. Essa é outra característica de um bom líder. Deus está moldando seu servo para que ele possa assumir logo mais o trono de Israel. O que Deus tem para você? Para o que será que Deus está preparando você? Seja sensível à voz de Deus, faça a vontade dele e assim você também poderá ser um grande e útil servo de Deus na causa dele. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.